بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Irmãos, nós louva Allah subhanahu wa ta'ala. Depois nós agradecemos paz nema que nema de Islam. Depois nós raça para nosso querido e nosso preferido profeta que Muhammad, filho de Abdullah, para Allah dar uma paz que se benção ribadal e que se sahabas que tudo quem que seguir na sunnah. Antes de tudo, na fala voz mantenha de Islam que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós na ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala nós iniciar a lição que está falando sobre de regras de raça. Na primeira lição, nós fala sobre de condições de raça. Quer dizer, na lição número 1, ela fala de condições de raça. Mas antes, me se definir o que é o significado de raça na língua de árabe. Raça, na língua de árabe, que ela nota fala as-salatu. As-salat quase uma língua que se vê como todo mundo está papial. Mas o que significa na língua de árabe e aquilo que ligação. As-salat significa ligação. Quer dizer ligação entre cativo que se criador, que seja Allah subhanahu wa ta'ala. Que ela pode falar as-salat é as-silatu baina al-abdi wa rabbih subhanahu wa ta'ala. É significado só para mostrar a importância de salatu na vida de muçulmano, de formas em particular, e na vida de todo ser humano ou toda criatura. Parênteses, que salah e tem regras que se vê como está fácil qual. Que regras é obrigatório riba de todo macho e uma fêmea per conselho. Na pecadores e uma na herança. El comanda no querido e no preferido profeta que Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala nesse hadith como buscar conhecimento e uma obrigação riba de macho e uma fêmea também. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن significa como quem quer buscar conhecimento de obrigação que está riba dele, Allah cana certa aqui trabalho. Trabalho que não é fácil na dina, senão que é fácil baseando no conhecimento Allah subhanahu wa ta'ala e que tem nada que trabalho. Por que motivo, irmãos muçulmanos, não opta que seja esclarecimento acerca de raça que não deve ser 5 dias diariamente, para que ela não inicie para ser condições. O que é o significado de condições na língua de árabe que ela quer falar ashurutu? Condições significa como aqui coisa se buscar ruinel que é como fazer e casta direito. Por exemplo, se não fala condições de no trabalho e que tudo que encargo ele significa não trabalhar na empresa. E assim também condições de raça, tudo que encargo ele Allah que tem nada a ver com essa raça. E que ela comanda é muito importante para muçulmano claro que condições de raça. Na todos os livros de fiqh que ela quer iniciar no papel como
nin se pudi raça direito se buka ruine condição bu raça kana baliu nada para vai rapidamente para objetivo condições de raça parentes muçulmanos e 9 condições de raça e 9 condições gostava de jintos kana sukuta kana toma as lição pe bata ponta que é necessário para amanhã por bem ponta canto condições que raça tem buna respondem al 9 sim falou para definir o definir que 9 condições e esses primeiro dentre eles que aqui Islam. O Islam significa como tudo que na raça e tem que ser muçulmano. Na resumo as condições, depois também abril está mais claro. Primeiro condição é Islam. Segundo condição al-aql, que é que sentido. Terceiro condição at-tamayyuz, que é que possible diferença. Quarto condição raf' al-hadath, que é que para buscar limpo de tudo sujidade. Que não impediu raça. Wa izalatu najasa, que é que para tirar tudo sujidades a partir do corpo, isso uma roupa, isso uma buco de raça. Satrul aura, como para sutura, bu partes privados, bu partes íntimos, que como se tirar na rua, gente kana missão ya lava próprio também bona burgone. Dukhulul waqt, também para fazer sala, nasi hora que Allah subhanahu wa ta'ala determinar nel. واستقبال القبلة كما بابو فيلا تنبكو القبلة كسيدو لادو دي سيدة دي sol فجينتس كستانا تيرا فورا دي عربية سعودية. Último, النية إكلاكي intenção. Quais não tem 9 condições de raça. Se não vai para falar das condições muito mais rápido. Mas antes de que ela me se esclarecer ainda muito bem mais de como a raça tem importância grande, irmãos, na vida de muçulmano. Ele pilar mais grande na todo o trabalho de muçulmano, quem que protege a raça e bicial direito, se uno percebe como tem bondina, quem também que dá na raça, para descansar se cabeça, que tem quinhão, não de não do que Allah subhanahu wa ta'ala para ver como raça e ele que pilar de Islam, soma que centro de cada casa, ou pilar central de cada casa, hora que falta nela, que casa automaticamente e tem que cair, parentes muçulmanos. Quem que Deus ribanta se raça ribadel, percebe se resto de trabalho turno ribantado ribadel. Quem também que Deus seta se raça, bi'iznillahi ta'ala, se resto de trabalhos não setado. Raça e primeira obrigação dentro de Islam. E última obrigação também dentro de Islam. Primeira obrigação como? Depois de alguém tu sumunha shahada Allah ilaha illallah e de como Muhammad e profeta de Deus, primeiro prática na raça que não entra nele, que aqui é na religião islâmica e que aqui raça. Que como não fala, é a última prática também, Deus subhanahu wa ta'ala e cana por danin muçulmano raça te mente se alma está dentro desse corpo. Nem se você está doente, budita na cama, boca por bullying, boca por vacinada, bo obrigado raça que bo ujo. Se você puder raça sentado é melhor, se você puder firmado é melhor, se você puder ditado de pontado é melhor, ou de costa é melhor, se você puder aquelas tudo, Deus que por deu
Buten que raça que bojo o bata ficar o bata abre. Aproveitando essa ocasião, está fazer muito pena para nós irmãos que estão internados no hospitais, que está levando quase 1 ou 2 até 3 meses sem fazer raça, que desculpa de como está doente. Parentes muçulmanos, essa é uma coisa que se vê muito triste. Encarregados ou gente que cuida de doente no hospital, eles responsável de ser doentes ora que a raça perante de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim que doente se fé que imporal na chama alguém que na cuida dele, que ajuda a raça, ele que na cuida de doente tem que obriga doente raça. A não ser que doente esteja na fase anormal, quer dizer, se sentir que está no lugar. Que é outra coisa, mas também sentir que está no lugar e na mostrar como é que na raça ou lembrantal. Ele comanda deve estar no claro de como tudo maneira que não doente está no hospital, na tudo sentir não deve pulpar raça. Se não que por raça, ele que lembrantana, não se não que lembrantala, nós também não temos opinião lá no pecado. Aproveitando essa ocasião, nota louvo tio, gente que faz esforço para fazer hospital nacional de Guiné-Bissau, que Simão Mendes, e existe lá uma mesquita. Que mesquita, falando sério, ina contribuiu na alerta doentes que gente que está junto de doentes de como é devido a ser duro na todo estado que está nele. Para Deus dá facilidade para que a mesquita permaneça lá de vez para sempre. Para ir no tema, irmãos, esta mostra qualquer vantagem ou qualquer lugar de raça dentro de Islã para os muçulmanos. Gosto não vai para explicar mais ou menos qualquer definições de cada de que condições de raça e como aqui deve fazer, inshallah ta'ala.